Entre fraldas e desafios, a jornada de uma mãe de 4 filhos, que é psicóloga, mentora, consteladora e empreendedora. Se você ficou curiosa para conhecer um pouco mais desta mulher que está aqui com a gente hoje, já fica com a gente, porque vai ser maravilhoso, não é mesmo, Cleide? Com certeza, né, Ivete? Sempre trazendo e traçando pessoas, se conectando com pessoas que possam trazer, ampliar e trazer leveza para você que está nos assistindo, especialmente para nossas famílias, nossas mamães. Eu sou Cleide Hoffmann, sou mentora e terapeuta. A minha sócia, a Ivete, que esqueceu de se apresentar novamente. Então, né? Estamos sempre nessa vibe. A gente já acha que o pessoal nos conhece, porque estamos toda semana aí. Mas eu sou Ivete, eu sou farmacêutica de formação, terapeuta transpessoal e também coautora deste podcast maravilhoso, que nasceu de mães. Ele é feito por 2 mulheres, mães para mães e com mães. Então, a gente sempre traz mães, mulheres que possam contribuir para a nossa maternidade, para trazer mais leveza para a nossa maternidade. E estamos aqui hoje com a Mariana. Queres apresentá-la, Cleide? Com certeza e com muito orgulho quero apresentá-la, a Mariana, que é mãe de 4. Gente, vocês imaginam, mãe de 4. E com certeza ela vai ter muito a agregar. E além de ser mãe de 4, ela é esposa, ela é mentora, consteladora, psicóloga e tem muita, muita coisa para nos contar e contribuir. Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, que sempre aqui nós falamos que o nosso podcast é da nossa família para a sua família, para a sua Mariana e para a sua que está nos ouvindo. Seja muito bem-vinda, se apresente, me fale um pouco, que até eu estou curiosa para saber qual é o drible, como equilibrar todos os pratos, né, para conseguir ter paz e leveza na maternidade, que dá para ver no rostinho dela sendo pleno. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a honra de estar aqui compartilhando esse espaço, trocando experiências com vocês. Né? Então, como já fui bem apresentada, sou Mariana, mãe de 4 pequenos. Eles têm idade de 10 a 1 aninho, ele vai fazer agora. O meu menor está com... O mais velho tem 10 e o mais novo tem 1. Isso, tem 1. Uau. Isso. A cada 2 anos e meio, então, chegando alguém novo na família. Exatamente. Fomos construindo aí essa família no decorrer desses 12 anos. E é isso, assim, sempre, como a Cleide falou, equilibrando, né? A gente acha que tem que estar sempre com os pratos equilibrados. E mais uma coisa que eu digo que é fato, uma hora um pratinho ou outro cai e está tudo certo. A gente junta, reequilibra e vai levando fluidamente. Né? O negócio é dançar conforme a música. Eu digo que se tem uma coisa que eu aprendi com a maternidade é a equilibrar os papéis e não ter tanta rigidez. Né? Se uma palavra define a vida como mãe, é flexibilidade. Uau. Flexibilidade e imprevisibilidade, porque às vezes a gente quer traçar tudo, né? Tem a rota toda traçadinha ali e aí do nada acontece uma coisa e se você não tem essa flexibilidade para lidar com a imprevisibilidade que se apresenta no dia a dia das mães, a coisa fica mais complicada, fica mais tenso. Então é exercitar a flexibilidade, né? A capacidade de improvisação e de se adaptar às situações. Acho que o improviso na vida de uma mãe é a chave. Mas nesse improviso, se você também não tiver equilíbrio emocional, não saber lidar com as gestões, ter uma boa comunicação, a coisa também não vai, né? Exatamente. E o que é fundamental também, né, para nós como mães, é o autoconhecimento. E foi uma jornada que não começou lá no meu primeiro filho, porque eu era ainda muito imatura, né? O meu primeiro filho, na verdade, eu perdi o meu primeiro filho, aí o meu segundo, que nasceu, é o Arthur, que está hoje com 10 anos, e ele é muito parecido comigo, demais. Tanto que os maiores conflitos em casa é eu e o Arthur, justamente para a gente ter personalidades muito parecidas. Então, o fundamental para uma mãe, para manter o equilíbrio e a paz no lar, é o autoconhecimento.
né? E muitas vezes a gente confunde ali inteligência emocional com ter que estar plena e tranquila o tempo todo, que não é bem assim. Inteligência emocional é saber até onde eu posso ir. Ok, aqui eu me estressei, o que eu vou fazer para me centrar, para voltar para o meu eu? Com certeza. Né? Desenvolver inteligência emocional sendo mãe não quer dizer que eu nunca vou brigar com meus filhos, não quer dizer que eu nunca vou ter conflitos, não quer dizer que eu... Você nunca vai sentir raiva, frustração, Exatamente. porque isso faz parte. Mas você saber o que você vai fazer com essa raiva, com essa frustração. Uhum. Saber aprender a lidar com as emoções, Sim, né? Saber porque elas fazem buscar, parte, né? buscar É o a ponto de gestão das equilíbrio. emoções, né? É a gestão, é saber digerir. Pô, agora eu fiquei muito indignada, beleza? O meu filho me frustrou, me trouxe indignação, e isso faz parte, gente. Não existe dizer assim, tu vai criar um filho e tu não vai ter uma frustração, uma decepção, meu filho me decepcionou. Gente, isso é normal, podemos dizer que é normal. Sim. Né? Não vamos achar que acostumar com o normal, mas saber que aquilo acontece. Então, saber digerir, ter o equilíbrio emocional, mas ter a gestão da emoção. Saber que aquele momento de frustração faz parte, mas não é ficar ali alimentando. Quanto tempo você fica naquela frustração? Remoendo aquilo, né? Quanto tempo você fica naquela frustração? Eu acho que esse é o segredo. Saber que todas as emoções fazem parte, mas como sair daquela frustração plena? Se centrar. Se centrar buscar novamente. o equilíbrio novamente, né? Isso. Não somos... não tem ninguém santo, perfeito na Terra que vai estar o tempo todo nessa plenitude, nesse estado de espírito que nunca se estressa, né? E conhecer também, não só o autoconhecimento, que eu acredito que a partir da pandemia ali foi uma busca muito incessante para mim. Eu comecei, né, a minha busca pelo autoconhecimento e por conhecer melhor meus filhos ali na pandemia, que eu me vi trancada em casa com 3 crianças. Ela lá na época era bebê, não tinha 1 aninho, ela tinha meses. E aí eu que estava acostumada a uma rotina de trabalhar das 8 da manhã até as 7 da noite, eu me vi trancada em casa. Né? Então, reduzi com 3 crianças. Tendo que administrar tudo isso. Isso, e sem acompanhar mais meus partos, que eu reduzi muito. Teve uma época que proibiram até a entrada das doulas, né? Que a minha formação inicial é eu sou psicóloga de formação. Depois eu fui fazer o curso de formação de doula, fiz enfermagem obstétrica e eu estava atuando como doula. Por mais de 10 anos eu acompanhei mais de 500 partos na Grande Florianópolis. E aí, na pandemia, eu me vi trancada em casa com 3 crianças. Opa, peraí, o que eu vou fazer? Né? Então, ou eu vou adoecer de vez mentalmente, fisicamente. Como muita gente adoeceu. Como muita gente adoeceu. Ou eu vou ter que buscar me conhecer, né, melhor meus filhos, que por mais que são filhos, né, a gente acha que conhece, só que a gente vai conhecer mesmo na convivência. Né, na convivência. Quando nasce uma mãe, quando nasce um bebê, tem toda essa questão da conexão e do conhecimento mútuo, e é uma construção do decorrer da vida. E isso se intensificou demais para as mães que tiveram que conviver com os filhos direto na pandemia, que foi o meu caso, né? Então, aí eu comecei essa busca incessante pelo autoconhecimento e ferramentas para que eu pudesse melhorar a convivência em casa, porque 4 pessoas o dia inteiro trancadas em casa, vem conflitos, vem questões que muitas vezes a gente não saberia administrar, né, se não tivesse buscando outras ferramentas. E a partir daí foi que eu comecei essa busca e conhecer os temperamentos também das crianças, que cada um é de um jeito. Como eu falei, o Arthur ele é muito parecido comigo, então a gente precisa administrar os conflitos, né? A Lavínia também já é mais parecida com o Arthur. Já a Luísa e o Joaquim são mais parecidos com o pai, então a gente está se conhecendo. É um conhecimento mútuo que dura a vida toda e cada um em uma fase diferente, né? E como foi para ti, por exemplo, assim, houve muita diferença do nascimento do Arthur para o Joaquim, né? O Joaquim porque são 9 anos de diferença, né? O Joaquim está com 10, 1, e o Arthur está com 10, né? Então são 9. Teve muita diferença? Teve muita diferença da Mariana lá no passado para a Mariana agora, mãe do Joaquim. Uau. Porque a Mariana, mãe do Arthur, né? Eu ia ser mãe do primeiro filho nascido vivo. O primeiro eu tive um abortamento espontâneo, aí meu segundo filho, Arthur,
Eu tinha 31 anos quando ele nasceu. Então, eu era toda assim, toda metódica, toda organizada. Não que agora eu não seja, mas eu sou um pouco mais flexível em relação a isso. Mas eu tinha assim, o meu plano de parto vai ser assim, precisa ser assim. E o Arthur veio para me mostrar que não é como a gente planeja. É como Deus coloca. A gente está rindo aqui, eu e a Cleide, porque a gente se vê na situação. Eu tenho só uma, minha vai fazer 4 agora, dia 28, né? Agora de abril. Mas é bem isso, tipo assim, eu tinha na minha mente, sim, eu criei na minha cabeça a vida toda que eu não teria parto normal, que eu iria fazer cesárea, por eu não poder, por eu ter hepatite B, então na época se falava que eu não poderia ter parto normal. Na gestação eu descobri que o protocolo tinha mudado e que poderia sim, eu tive que virar a chave ali dos 3, 4 meses, quando eu iniciei o meu plano de parto, virei a chave para parto normal. Então, imagina, mudar isso totalmente na minha cabeça. E quando eu internei para ter ela, eu não consegui ter ela de parto normal. Veio cesárea. Então, assim... Vira a chave, vira de novo. Isso. Aí a questão da imprevisibilidade. E como que você lida com isso? Porque se tu não te permite... essa mudança, tu despiroca, tu não te sente mãe, tu não te sente, tu te culpa. Então, assim, é deixar as coisas acontecerem. Na época eu já era doula, então tinha, né, ali o meu plano de parto e tinha que ser normal. Deus me livre, eu morria de medo de cair numa cesárea. E o medo, ele faz o quê? Atrai, né? Então, nós somos co-criadores da nossa realidade. O meu medo tão grande da cesárea me levou para quê? Uma cesárea, para um bebê prematuro, para um bebê pélvico que entrou em sofrimento, tive que correr para uma cesárea. Né? Então, só ali já mudou muita coisa. Eu já pensei, opa, não é bem assim. Não sou eu que mando assim tudo o tempo todo, flexibilidade. Então, aí eu me encontrei com um recém-nascido que chorava o tempo todo e eu também ainda não sabia lidar, por mais que eu já era doula, já tinha atuado muitos anos, estava acostumada a ficar acordada de noite, que eu acho que assim, um dos principais desafios para a mãe de recém-nascido é a privação do sono. E isso é unânime. Se você for perguntar para mãe, o que é para você, o que mais pegou? Privação de sono. Porque o resto tu dá conta, o resto tu tira de leite. A gente vai levando. Agora, a privação de sono. E aí eu me deparei com um recém-nascido que mal sustentava o pescoço, que chorava o tempo todo, e aquela história, o bebê chorou, entrega para a mãe. Opa, a mãe sou eu. Não tem como entregar. Agora vai vir para mim. Agora eu tenho que dar conta. Agora sou eu, né? Por mais que eu tenha acompanhado lá na época, mais de 200 partos, né? Então, peraí, agora é comigo o negócio. E ficar muito tempo acordada foi um desafio. Né? E como às vezes a gente fala tão bonito, né? Quando é para colocar o outro. E quando vem para a nossa pele, a coisa muda, os desafios ampliam e é totalmente tudo diferente. Eu digo assim, meu Deus, eu falar da minha maternidade, ele já está sendo um livro sendo escrito, então foram muitos desafios. Eu sou mãe de 3, já sou vovó hoje, então eu digo que eu estou na melhor estação, que é na férias, curtição. Os filhos já estão grandes, estão adultos, estão arrumados, não tem desafio? Tem outros desafios diferentes. Eu acho que os desafios de uma maternidade são eternos. A partir do momento que você é mãe, é o único rótulo que ninguém vai tirar. Ninguém. Essa pessoinha que você botou ali no mundo, você pode dizer, é meu filho. Então, depois vem desafios que você precisa abrir mão de todo aquele cuidado, daquele zelo que acaba aqui e daí começa aqui. A preocupação hoje é aqui, não é mais aqui, não está mais no teu controle. Quem é muito controladora, se prepare e vai te soltando, porque vai precisar. Precisar deixar ir para a casa do amigo, precisar ir para um cinema, os primeiros namorados, os primeiros beijos, as primeiras transas, as primeiras tudo, entregar. Aí vem um casamento, vai, casa. E foi isso
o principal ensinamento do Arthur, sabe? Porque eu tinha todo esse planejamento, aí ele veio e mudou tudo. Né? Aí, para a Luísa, eu já tive mais flexibilidade, que foi a segunda. Eu já sabia. Você entendeu que não era mais só como você queria. Você podia planejar, mas as coisas poderiam... Tem que ter uma carta na manga, tem que ter... rumo. Exato, tem que ter as possibilidades ali, né? Eu posso fazer assim, ou né, se a coisa fugir do controle, que não vai estar sempre no meu controle, né? Mas sabendo que tudo coopera para o bem e que eu estou fazendo o meu melhor. Na maternidade, é saber que eu estou fazendo o meu melhor. Porque o que a gente vê hoje em dia? Maternidade de Instagram, as vidas perfeitas, as mães que não erram, né? Junto disso vem muito julgamento também. Sim. E autocobrança. Então, eu saber que eu sou uma mãe real, uma mãe possível, é muito mais importante do que eu querer ser uma mãe perfeita. Não existe mãe que não erra, não existe mãe que é perfeita. E mesmo quando a gente acerta ou acha que está acertando, talvez a gente esteja errando. Porque a gente vai querer fazer o melhor para os nossos filhos, assim como os nossos pais fizeram. Mas não quer dizer que realmente isso é o melhor. Talvez no futuro a gente descubra que poderíamos ter feito diferente. E está tudo bem. E tem o detalhe também, porque muitas vezes a gente acha que deu o melhor, só que aquela outra pessoa, que são os nossos filhos, não receberam da mesma maneira. Não estavam naquele momento de receber. Como eu hoje, com minhas filhas adultas, coisas que eu achei que eu tinha feito corretíssimo, hoje eu vejo que não foi. Hoje eu vejo que elas tiveram ainda traumas sobre aquilo. Sabe o que me fez refletir muito sobre isso? A questão da linguagem do amor. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu faço tudo por você, sabe? A mamãe dá amor, a mamãe dá carinho, e nunca tá bom. Aconteceu bastante isso com o Arthur. Aí eu fui entender e estudar a linguagem do amor das crianças. Porque se eu der amor para a Luísa na mesma linguagem do Arthur, ela não vai receber da mesma forma. Para ele... Para ela vai ficar faltando, talvez. Vai ficar faltando. E para ele supre. E para ele supre. Entendeu? E lá eu tenho 4 crianças diferentes. O Joaquim a gente ainda não sabe, né? Mas Arthur, Luísa e Lavínia, eles têm 3 linguagens do amor diferentes. Uau. Então, eu preciso estar falando... Eu até ia te perguntar sobre isso. Como é lidar com 4 crianças que provavelmente são diferentes? Como dominar isso com maestria para que você consiga realmente oferecer para eles, para cada um, o que ele precisa. E aí a gente entra já nessa questão da linguagem. Né? Da linguagem do amor. Isso começa, a gente já vai vendo a personalidade das crianças, a forma como vai tomando ali o rumo, a vidinha delas, desde o nascimento. Né? Porque com o Arthur, como eu falei, eu tive lá uma cesárea de emergência. Um monte de intervenção, estresse, dificuldade na amamentação. Já da Luísa foi mais tranquilo. Me planejei, né, para o parto normal, em casa, queria ter domiciliar, só que aí eu já estava mais flexível. Chegou um momento que eu disse, não quero mais ter em casa, vamos para a maternidade. Durante o trabalho de parto, fui para a maternidade e ela nasceu. Já tem a diferença ali da forma de nascimento. Da Lavínia, eu já estava também com a equipe contratada para ter o parto domiciliar. Nasceu em casa super bem, cercada dos irmãos, uma atmosfera muito legal, assim, bichinhos de estimação, sabe? Todo mundo em volta, aquele acolhimento todo, protagonismo e respeito total, com uma equipe maravilhosa. E a gente já vê a diferença aí, né? A diferença da forma de nascimento, a diferença dos primeiros dias. A Luísa já foi um bebê bem mais tranquilo, chorava menos, eu já conseguia identificar melhor os tipos de choro. Então, a gente vai se construindo e vai conhecendo. E aí vai sabendo como lidar melhor com cada um. Né? O Joaquim, da mesma forma, ele nasceu em casa, num parto domiciliar planejado com a mesma equipe, a Hanami, que nos assistiu no parto da Lavínia e do Arthur, que foi em casa. E só que também ele foi um bebê mais apegado, mais solicitante da minha atenção, né? Demandou mais. E a gente ainda está nesse processo, trabalhando, né, com floral, com programação neurolinguística, para me trabalhar as minhas emoções também, que eu trabalho assim como eu aplico nas mães que eu atendo, a programação neurolinguística, os florais, né, essa questão fortalecendo a nossa espiritualidade também, nos conhecendo como família, porque quando chega um novo integrante na família, acontece uma reorganização. Então, não é porque é o 4º filho que eu vou tirar totalmente de letra, não vou ter mais problema nenhum.
Pelo contrário, muitas vezes surgem novos problemas, novos obstáculos, né? Digamos assim, a palavra problema eu acho muito pesado, mas também não obstáculos, gosto. né? Obstáculos e desafios. Isso, desafios. Às vezes eu ainda não sei driblar aquele obstáculo, mas é o Joaquim que vai me mostrar. É o Joaquim que vai me dar essa possibilidade, né? De reorganizar o meu interior e conseguir driblar aquela situação. Né? Então, aí é que está a importância da gente ter a flexibilidade. Sim, eu acho muito legal essa coisa, porque tem muitos pais que me dizem assim, eu vou, às vezes, especialmente quando não tem filhos ainda, eu vou ter filhos para ensiná-los. E é muito pelo contrário. Os filhos vêm para nos ensinar. Os maiores aprendizados de ser pais é conosco. E por isso que a gente precisa ter esse equilíbrio, esse autoconhecimento, que eu acho que é a chave de todos eles. Eu gostaria de trazer um pouquinho aqui para você, é sobre a série da Netflix que está rolando agora. Você já chegou a assistir? Qual a sua percepção? Até porque você tem, né, tá que está entrando na pré-adolescência ali e é desafiador, né, pensar que eles vão estar vulneráveis mesmo dentro de casa, né? Porque quando eu assisti, eu fiquei assim chocada, assim, você perceber e assim, onde que os pais, eles tentam entender onde que eles erraram e falando que eles acharam que por ele estar dentro de casa ele estava seguro. É bem chocante. É chocante, é atual e é necessário. É necessário que toda mãe faça essa reflexão para não ter essa desconexão. Porque depois a gente se pergunta, aonde foi que eu perdi o meu filho? Ele estava em casa. Sim. Ele estando em casa, ele estava seguro. Antigamente, sim. Hoje em dia, né, com o advento das redes sociais, com a internet facilitada, a criança, eu vejo a destreza com os dedinhos, a facilidade que tem. A minha netinha de 1 ano. Direto, eles pegam, o Joaquim pega o telefone e já faz assim, porque ele sabe para ligar para o papai, o telefone ele já pega. Sim. Né? Então, trouxe um questionamento muito profundo. Eu assisti junto com meu marido e recomendo que façam uma reflexão depois disso. O casal precisa sentar e conversar. Porque muitas vezes a gente acha que acontece só na televisão, a gente acha que acontece só com o outro. E não é bem assim. Se nós não tivermos a conexão com os nossos filhos e fortalecer principalmente os laços de família, a comunicação direta, conversar. O que está acontecendo com você, meu filho? Né? Uma das coisas que a gente fez lá em casa, há anos atrás já isso, que eu percebi que eles estavam com uso excessivo de telas. Lá na pandemia começou, cada um tinha uma televisão no seu quarto, a gente já tirou. Agora tem uma televisão na sala, onde todos assistem, e a gente sabe o que cada um está assistindo, e quando a gente tem o nosso momento de casal para assistir algum filme, alguma coisa, as crianças já estão dormindo. Né? Então, assim, não tem necessidade de ter cada uma televisão em um quarto. Celular, eles não têm acesso. Eles perguntam, mamãe, quando que a gente vai ter um celular? Quando a mamãe e o papai acharem necessário. Às vezes eu até brinco, quando você puder comprar. Aí eles dizem, não, mas e se eu já posso comprar? Eu falei, não, é quando a mamãe e o papai acharem que pode, né? Porque poder comprar não quer dizer ter maturidade para usar. Então a gente precisa estreitar os laços, fortalecer e ter uma comunicação muito clara com os filhos. Trazer para perto. Às vezes a gente quer controlar e acaba afastando cada vez mais e mandando para o mundo. Então, ser amigo, entre aspas, dos filhos, mas mantendo a hierarquia, sabendo que sim, mamãe e papai são superiores e mandam, mas você pode contar conosco para tudo que você precisar. Eu falo, filha, se você fizer algo errado, você pode contar para a mamãe. A mamãe nunca vai te agredir, vai te julgar, vai te tratar mal. A mamãe vai te orientar. A minha com 4, tem vezes assim, eu pergunto assim, porque eu sei que ela fez alguma coisa que ela não deveria ter feito, e eu pergunto a ela, assim, você pode falar? E aí eu vou e deixo ela falar. Eu falei assim, filha, você pode falar para mim que a mamãe não vai brigar. Eu só não quero que você minta e diga que você não fez, porque a mamãe sabe que você fez e está tudo bem. Só que a questão de eu fazer com que ela me fale isso, por mais que ela saiba, e é interessante, 4 anos ela já sabe que ela fez errado.
Só que se eu não permitir que ela me conte sem eu brigar com ela, então eu sempre me abaixo na altura dela, assim, filha, a mamãe sabe. Eu só quero que você me conte. Por que você fez isso assim, assado? Assim, daí ela começa, é porque... E fala porque, assim, tudo bem. Só que eu sempre friso, não minta, porque a mamãe já sabe. Sabe, eu acho que é isso, você fazer com que eles confiem e saibam que você não vai julgá-los por aquela ação, mas que eles precisam falar e a gente saber por eles. Confiar. Eu acho que a palavra eles podem confiar que nós vamos estar orientando e não brigando, não trazendo essa coisa de ser rígida demais. Né? Não que a gente não precise cobrá-los, a gente precisa... Mas na orientação, eu acho que isso cabe dentro da orientação. Exatamente. Né? Criar um vínculo de confiança, isso. Né? Ser realmente um porto seguro. Porque olha só, a mãe lá da Netflix, do filme, né, da adolescência, achava que ele estava em casa, ele estava seguro, e ele estava nas redes sociais, e ele estava... O que estava acontecendo na escola? Ele estava sendo excluído, ele estava sofrendo bullying, ele estava sendo agressivo. Né? Quantas vezes ele teve atitude agressiva em casa e não foi percebida? Então, né? Porque e aí eu achei, a série não traz tudo isso. Não, e uma coisa que eu achei muito interessante é a abordagem da segunda psicóloga, né? Quando foi abordar ele, que ela falava para ele, quando ele falou assim, porque eu me acho feio, e ela assim, mas por que você acha feio? E ele se revoltou contra ela porque ela não seguiu o padrão, porque ela não disse para ele. Ele chegou a falar assim, nossa, mas você não vai dizer que eu sou bonito, que eu não sou feio, que não sei o que. O mesmo aconteceu com a melhor amiga da menina que morreu. Quando ela se revoltou, ela disse assim, era só ela que me entendia. Aí a orientadora lá falou assim, não, mas imagina, você tem muita gente que entende. Sabe assim, a gente sempre passar a mão por cima e dizer assim, não é isso. E a gente fica, como é que eu vou dizer assim, inutilizando o sentimento. Isso. Não sei se a palavra é inutilizando. Invalidando o sentimento. Exato, tipo, não permitindo que aquele menino se sinta feio, tá? Mas ok, por que você se sente feio? Tentar entender, porque aí tá a chave. E não dizer assim, não, mas você é tão bonito. Uma mãe não vai dizer para um filho que ele não é bonito. Mas, assim, entender por que ele tem esse sentimento, sabe? Eu acho que isso é importante, a gente realmente ter essa compreensão. Sim. O que te leva a isso, né, meu filho? Um hábito que a gente tem lá em casa é sempre conversar como que foi o seu dia, o que aconteceu na escola. Pode contar para mim. Às vezes acontece, mamãe, eu gostaria de falar só eu e você. Então, eu tento ter por semana. Às vezes acaba sendo quinzenal, mas né, a gente vai levando conforme a rotina. Um momento a sós com cada um deles. Então, enquanto um está numa aula que o outro não está, eu pego ali, vamos num parquinho, né? Ou vamos na papelaria comprar tal coisa que você está precisando. No caminho a gente já vai conversando. É ter um momento a sós com cada filho. Para você entender. Para entender o que acontece com essa criança, o que acontece com esse pré-adolescente, que o Arthur eu já estou vendo bastante traços da pré-adolescência aflorando. Então, não colocar panos quentes, não passar a mão na cabeça, não dizer assim, não, mas está tudo bem, vai ficar tudo bem, isso vai passar. Não vai passar. Se a gente não conversar e não orientar como passar por isso e muitas vezes como ressignificar isso. Porque às vezes a criança está se achando feia porque está sofrendo bullying na escola, só que a mãe não sabe. Para a mãe ela é maravilhosa, ela é linda, né? Mas a baixa autoestima dela foi construída lá na escola, quando ela sofreu bullying. E então, aí quando você passa pano quente, você só está invalidando, dizendo assim, você está errada. E caramba, sabe? E o sentimento fica onde real daquela criança? Sim, a mamãe não me entende, eu estou me sentindo assim e eu não posso me sentir assim. Como não posso me sentir assim? É o que eu estou sentindo. Então, cabe a nós como mães conversar. Por que você está se sentindo assim? Vamos pensar, o que fez... Eu passei com isso com a Luísa, agora há pouco. Nessa questão da baixa autoestima. O que fez você se sentir assim? Mamãe, é que uma vez eu fui tentar ler e eu errei. E aí ficou todo mundo rindo da minha cara e disseram que eu sou burra. Falei, filha, essa é a opinião deles. Eles estavam falando por eles, tá bom? Agora, você não deve se sentir burra, porque você é uma menina que está construindo. As pessoas têm tempos diferentes de aprendizado. Uma coisa que para mim é fácil, para você pode ser difícil. Por exemplo, você sabe muito bem e consegue fazer a pulseirinha com a miçanga. Eu não consigo, eu não sei fazer. Eu sou burra? Eu não sou burra, eu só tenho
essa Habilidades dificuldade, diferentes. habilidades diferentes e dificuldade nessa situação específica que você tem facilidade. Então, eu não posso julgar e falar que você é burra porque você não sabe, por exemplo, andar de roller e ter o equilíbrio como a mamãe sabe, que ela pediu para eu ensinar para ter esse equilíbrio de andar de roller e tal. Uhum. Então, são habilidades diferentes. E tudo é uma construção. Tudo é uma construção. Os teus colegas, né, que ficaram rindo de você, falando que você é burra, provavelmente, se você der alguma coisa que você tem muita facilidade para fazer, alguma dificuldade eles vão ter. E não é legal chamá-los de burro, porque eles têm dificuldade. Então, assim, a mamãe vai na escola, a mamãe vai conversar, né, lá com a coordenadora, vai trazer essa questão para a gente refletir sobre o que aconteceu. Não está certo chamar de burro. Sim. Em hipótese alguma, o bullying pode ser tolerado. Isso é uma coisa que tem consequências desastrosas na construção da personalidade da criança e precisa ser trazido para a pauta das escolas, dos pais em casa. Isso é necessário de ser falado, porque senão a gente vê só as consequências, a ponta do iceberg, que foi o que nós vimos na série do Netflix. É bem isso mesmo, né? E eu acho que a gente trazendo toda essa percepção, o nosso tempo passa voando, meu Deus, passou... Estamos tendo que encerrar. Porque passa muito, muito rápido. Mas vamos ter outro episódio com a Mariana, então já fiquem aqui com a gente, já aguardem que o próximo vai ser maravilhoso. E com certeza sempre fique aí trazendo, envie para outras mamães, envie para outras famílias, dê um like aqui para a gente saiba que você gostou, que fez sentido. Toda vez que você aperta um like, o YouTube nos envia bem mais e isso vai fazer todo sentido para nós. Gratidão, Mariana, e nos encontramos num próximo episódio. Gratidão também. Obrigada. Deus abençoe sua vida, sua família e o equilíbrio dos pratos aí. Amém. A nós, né? A nós.